Boa noite, pessoal. Vamos lá começar uma live daqui a pouquinho aqui, ó, daqui 2 minutinhos, com a doutora Andressa Teixeira. A gente vai falar sobre cirurgia oncológica, certo? Então, quem tiver perguntas, aproveitem aí. Doutora, já comecei um pouco antes para a gente resolver esses possíveis problemas técnicos aí, certo? Então, se você quiser mandar o convite, pode mandar aí. Já recebi, já. Olá, Fernanda, tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo bem, doutor? Você me ouve bem? Deixa eu só Sim, arrumar o perfeito. vídeo que ajusta aqui, beleza? Pronto. Ouço É, perfeitamente. Você me ouve bem também? também tranquilamente te vejo, te ouço e deu tudo certo. Estou aproveitando aqui esses minutinhos iniciais, estou mandando essa live aqui para as pessoas assistirem, acompanharem esse conteúdo. Então Bom. seleciono meio que aleatoriamente e vai para todo mundo aqui Ah, simultaneamente. eu vou enviar também. Certo? Ah, beleza. Ah, Maravilha. Né? A gente tem uma audiência aí, tem gente participando, perguntando, enfim. Vamos nessa. ótimo. Beleza. Doutor, obrigado, viu, por aceitar esse convite aí de conversar com a gente, trazer esse conteúdo, né, para nós aqui. Ontem foi Dia Mundial do Câncer de Ovário e a gente está aí desde 2016 fazendo este trabalho. Eu vou me apresentar aqui, eu sou fundador dessa organização, estou como presidente, eu sou filho de uma paciente de câncer de ovário que faleceu em 2015, já em estágio bem avançado. Minha avó também faleceu de câncer de ovário. Tem tia, minha família tem um histórico Família. de mulheres, infelizmente, de câncer de ovário. Então, e lá em 2016, a gente fundou essa organização com o objetivo de fomentar esse conteúdo, de levar informação para que outras mulheres, né, outras famílias também não sejam dilaceradas e destruídas aí por essa doença. E a gente acredita, né, quando eu vi no seu perfil ali na bio, assim, eu acredito que a informação salva, eu falei, ah, beleza, assim, já me conectei com a pessoa, Ah, não, com certeza, né? assim, é um trabalho maravilhoso. Eu seguia vocês já, eu adoro essas Ah, associações, eu que acho bom. que é um trabalho fantástico, assim. Eu gosto muito de eventos ou de lives e conversas diretamente assim com pacientes e familiares, porque essa conexão é muito importante para a gente, assim. Eu acho que é esse lado humano, a gente se conectar, a gente entender, a gente conscientizar. Eu acredito muito nessa questão da informação, tanto que acho que para o médico até é complicado estar muito na rede social, porque é uma questão de organização de vida, tempo, a gente precisa dedicar, assim como você também dedica um tempo, né, da sua vida para isso, para esse propósito, mas é essencial, né, gente? E a gente está conectado diretamente, né? A gente está levando informação diretamente, assim. Então, é realmente um propósito e parabéns pela iniciativa. Maravilhoso. Muito obrigado. E espero que a gente contribua, assim, bastante, né, para as pessoas com as informações hoje. Eu te mandei um roteiro de perguntas, tá, tem um roteiro de pergunta aqui, mas eu já vou começar, né, contando fazendo quase que um depoimento aqui, né, assim, falei, né, que minha mãe faleceu em 2015, 2014 foi o diagnóstico dela, então ela ficou 1 ano e 2 meses, aí foi bem rápido. Aí eu lembro que lá em 2014, essa história, né, da gente conhecer, de ter acesso à informação e tudo mais, né, em 2014 ela, então, é diagnosticada, já em estágio avançado e tudo mais, né, enfim, eu conversei com os médicos, era a pessoa que fazia era o porta-voz ali, né, entre tudo que ia rolar e o protocolo dela, então eu ficava muito conversando com os médicos. E aí eu fiquei me perguntando uma vez, né? Ela fez o tratamento dela, iniciou ali no Hospital Pérola Byton, um hospital Eu trabalhei lá que. há muito tempo. Ah, no Pérola Byton. A gente fez ações por 5 anos lá, depois tem a história com o Pérola Sério? Byton, vou aproveitar. É Inclusive, verdade. eu acho que nessa E época eu estava lá, em 2014. é, Saí em então você vai 2015. conhecer a figura que eu vou dizer assim. Aí chegou um médico lá e tudo mais, né? Eu conversei e eu fiquei pensando, por que esse cara não opera minha mãe, né? Pensei eu, né, assim, com a minha ignorância, falei, meu Deus, o cara precisa operar minha mãe, tá urgente. E, e aí não rolou, não operou e tal. Ela foi
o ICESP, enfim. Mas em 1 ano e 2 meses de sobrevida, ela não operou. Mas ali naquele momento, para mim, era novidade ainda, né? Tudo era novidade, né? E passou um tempo, tal. Essa figura se chama Ricardo Chazan, né? Conheço. Com certeza você o conhece. Aí, num certo tempo aí, eu acabei marcando uma consulta particular com o Dr. Ricardo Chazan, ele explicou tudo, e ali pela primeira vez me clareou, assim, nem todo mundo está apto a Vai. uma cirurgia e tudo mais, mas eu fiquei triste, né, porque na minha cabeça era assim, na cabeça de quem não conhece, hoje, obviamente, mudou totalmente a visão, já fiz live com ele aqui, já agradeci ele e tudo mais, é uma pessoa maravilhosa, e aí eu fiquei me perguntando, falei, nossa, quando isso passa pela cabeça das pessoas, né, não saber exatamente o que vai rolar, porque é, faz uma cirurgia antes, porque pode fazer depois, tudo mais. Então, é isso, assim, vai ser tema da nossa conversa aqui, mas era só para ilustrar mesmo que é tão importante a gente saber. Com certeza, mas não é só você que tinha essa ideia, assim. Eu acho que muitas pacientes chegam não só para câncer de ovário, para outros tipos de câncer também, essa ideia de que tem que tirar, tem que operar, tem que tirar tudo. E o que me preocupa, às vezes, até, são pacientes, às vezes, jovens, que a gente nem sempre é a melhor estratégia tirar tudo. A gente tem cirurgias preservadoras, né, que a gente consegue preservar. Por exemplo, câncer de ovário inicial, que está restrito a apenas um ovário, a gente conseguiria preservar a fertilidade dessa paciente, se ela for jovem e tiver desejo de gestação. Muitas vezes, nesse desespero do diagnóstico, elas vêm para a gente assim, por favor, tira tudo. A gente ouviu muitas vezes isso. Arranca tudo, tira tudo. Eu quero ficar viva. Calma. Porque, assim, muitas vezes a gente conversa sobre isso. Quando você tem um diagnóstico difícil desse, parece que dá um apagão, né, na sua vida. Todos os seus planos são apagados, né? Então, para a pessoa, para a família. Então, o que a gente tem que fazer é conscientização. O médico que vai primeiro lidar com essa paciente é explicar, olha, calma, tem uma luz. Hoje em dia, cada vez mais a gente fala de cura, de câncer como doença crônica. A gente tem muito avanço, principalmente câncer de ovário. A gente tem, nos últimos 10 anos, um avanço incrível de sobrevida que a gente não tinha, né? Então, a gente tem esse papel de falar, calma, nem tudo é a cirurgia, e principalmente, nem tudo é o arranca tudo, né? Porque aí, essa mulher, quando curar, de repente, ela vai ter ali no futuro querer engravidar, e ela vai poder, entendeu? Ela vai ter o resto da vida dela para viver, e às vezes uma atitude intempestiva de início, até dos médicos, muitas vezes, né? Se é uma pessoa que quer resolver logo, ou que não tem a formação adequada, não está super atualizado com né, todos os estudos que a gente tem atualmente, às vezes vai ter essa atitude intempestiva no sentido de até querer ajudar a paciente. Então é muito individualizado, muito personalizado, por isso que a gente tem que falar, informar, né? Senão é difícil É saber, né? verdade, é verdade. E sabe que lá atrás também, né? Eu lembro, eu era pequeno, assim, mas desde sempre eu acompanhava, minha mãe me carregava enfim, para as consultas e tal. E eu lembro que uma vez ela teve alguns episódios e tudo mais, não lembro, aí eu já não me recordo se de endometriose e tudo mais, mas já tinha meu irmão, né? Meu irmão, primeiro filho e tudo mais. Ela, quando teve esse diagnóstico, eu até fiquei pensando, né? Cheguei a relembrar desse caso muito anterior, né? E fiquei pensando, será que aquela pessoa lá, muito tempo atrás, poderia ter recomendado, uma vez que a minha avó também tinha, né, passou pela situação e tudo mais. Então, mas enfim, são só situações aqui só para ilustrar a conversa e para tentar sempre entender, né, o ponto de vista e tudo mais. A gente não ser generalista assim na ideia, naquilo que a gente pensa, como você acabou de Sim. dizer. E você diz principalmente em relação, talvez, a teste genético, isso não foi, não era muito falado, né? Não, Acho que não era você muito falado. Foi assim, alguns poucos meses depois, aí começou a realmente isso se tornar mais percebe comum e que ter. eu acho que, além de ser falado, a gente tem que mudar um pouco a visão da sociedade a respeito do câncer no geral, né? Porque a gente ainda tem muito aquela ideia assim, não quero nem falar disso, né? Não É, quero nem pensar nisso, não vai acontecer comigo. E as pessoas têm essa ideia de que falar da palavra até é uma coisa assim, aquela palavra intocada, que, né, tocou naquilo, né, uma coisa meio de maldição, de coisa muito ruim, de sinônimo de morte. E quanto menos a gente fala disso, menos tem essa questão de informação, né? Por exemplo, se de repente a sua avó teve a doença, se a sua mãe tivesse sido avisada de um teste genético, né, de saber que na família tem muita história de câncer,
de repente seria interessante fazer um teste genético, talvez poderia ser uma história diferente. Então, eu vejo muitas famílias assim, que ou as pessoas não querem nem saber. Eu tenho muitas pacientes que às vezes tiveram um câncer de mama jovem, e aí querem avisar a família, né? Fez o teste do BRCA, por exemplo, tem o teste positivo, acho que você até conversou ontem com a Sim, Roberta, né? A respeito com a disso. Roberta. E tem um teste positivo e avisa a família, mas a família não quer nem saber. Às vezes eles falam, não vai acontecer, não, a gente já não quero saber. Muitas vezes as pessoas não querem saber, e aí você vê 5 anos depois, algum familiar acometido precocemente por um câncer, né? Ou mama, ou ovário, que poderia ter sido evitado essa doença. Então é muito triste, porque na minha visão as pessoas não querem falar disso, né? E a gente tem que parar de fazer isso, a gente tem que falar mais, não porque a gente quer falar de problema, de coisa ruim de jeito nenhum, mas para a gente inserir as pessoas que têm câncer, né? Elas vão ter, assim, elas merecem ser bem tratadas, ter qualidade de vida, muitas vezes são curadas, têm futuro pela frente, então elas precisam ser inseridas no nosso meio, na nossa sociedade, no nosso cuidado, e a gente precisa prevenir e alertar as outras pessoas, né? Que existe essa doença, que a gente não vai só pensar nela quando a gente tiver um familiar nosso acometido, ou a gente mesmo, a gente precisa pensar o tempo inteiro, porque prevenção é a chave do sucesso. E informação É salva verdade. vidas, entendeu? Salva Porque vidas. senão, né, É, salva. Se a gente é der, verdade. a gente difundir, as pessoas ouvirem e falarem, não, eu vou ouvir isso, eu vou. Mas é questão de a gente falar e dar certo, né? E Uma dá hora entra e as pessoas certo, vão é. começar a falar mais. É verdade. E isso até me conforta, né? Porque às vezes eu fico pensando, caramba, será que o que a gente faz aqui realmente tem impacto na vida das pessoas? Lógico, eventualmente a gente sabe de uma maneira mais aprofundada que sim, né? Mas às vezes a gente fica nesse questionamento. Mas é muito bom ouvir uma pessoa, um profissional da área da saúde dizer assim, ah, então isso realmente salva vidas. Eu fico até reconfortado com isso, assim. Ah, é um Aí, propósito. É um propósito, né? para gente, a gente partir para as nossas perguntas aqui, assim, eu, claro, né, não podia deixar de fora, usei o chat GPT aqui para me ajudar com perguntas brilhantes, maravilhosas. E aí a gente vai mesclando com perguntas que as pessoas também mandaram e tal, mas acho que saiu coisas interessantes aqui, pelo menos penso eu. E aí, assim, a primeira questão, né, eu pergunto assim, qual que é o papel da cirurgia nos casos do câncer de ovário, né? Quais são esses diferentes tipos de cirurgia, né? Uma vez que a gente ouve falar assim, telesteresecção tumoral, citorredução, cirurgia robótica, que você, pelo que entendi, é uma pessoa bem especializada nisso também. Se você pode explicar essas diferenças. Uma pergunta Lógico. longa, né? Não, imagina. Então, primeiro só explicar mais ou menos quem eu sou, assim, o que eu faço, porque às vezes Ah, também tem sim. isso, né? Quem que é a pessoa que vai, de repente, começar a me tratar? Quem vai me operar? É difícil para as pessoas entenderem essa multidisciplinaridade às vezes, né? E assim, eu sou ginecologista oncológica, então a gente é uma especialização dentro da ginecologia. Então, normalmente, a gente que tem o primeiro contato mesmo da paciente com câncer. Normalmente, é um ginecologista geral que acompanha a paciente, né, por muito tempo, ou um médico clínico geral que acaba, nossa, você tem alguma coisa, né, uma imagem alterada no ovário, como vocês falaram ontem com a Luísa, um sintoma mais inespecífico, aí acaba chegando para a gente, olha, tem essa massa no ovário, tem esse exame de imagem alterado. Então, normalmente a gente vai fazer essa primeira abordagem. Então, é muito importante a gente ter ideia mesmo. Por isso que é tão importante procurar o especialista. Assim, eu reforço muito. Porque na tentativa de tentar ajudar a paciente, muitas pessoas que não têm esse manejo tão próximo, né, do ovário, do câncer no geral, pode, às vezes, ajudar de forma errada, né? E eu falo, quem faz ginecologia oncológica, quem opera câncer, é aquela pessoa que opera toda semana câncer, eu acho. Na minha opinião, tem que ser alguém. Tanto que das estatísticas em relação a uma boa qualidade de assistência a uma paciente com câncer de ovário é o quanto aquela instituição ou aquele profissional tem de número de cirurgias, né, de habilidade e principalmente de experiência para abordar essa paciente com câncer, né? Então, assim, o câncer de ovário, ele tem duas rotas bem específicas, eu falo as armas, né, que a gente tem contra o câncer.
Cada tipo de câncer tem algumas armas específicas. Então, alguns são muito sensíveis à quimioterapia, a gente sempre começa assim, como os casos, sei lá, de repente, de linfomas ou leucemias. Alguns, a cirurgia é muito importante, né? E o câncer de ovário tem duas armas: cirurgia ou quimioterapia. Então, essa avaliação inicial é super importante para a gente tomar decisão. Então, por isso que vem esse bando dessas cirurgias, né? Eu ouvi falar que tem cirurgia assim, assado, então tudo vai depender de cada caso. Então, quando a gente tá, primeiro, para fazer o diagnóstico, a gente precisa de cirurgia, né? Porque eu sempre falo para os pacientes, não é igual a mama que você vai lá e biopsia, né? Você tem um exame de imagem alterado na massa, eu não posso fazer uma biópsia da massa ovariana, né? Transabdominal. Até existe isso, biópsia guiada por uma imagem. Só que a gente não consegue fazer isso no câncer de ovário. Se a gente fizer isso, a gente vai espalhar as células tumorais no abdômen. A gente vai mudar o estadiamento do câncer. O estadiamento é aquele grau do câncer, né? O quanto ele pode se espalhar. Então, primeiro, para fazer diagnóstico, a gente precisa de cirurgia, né? Do ovário, normalmente. A não ser que esse câncer de ovário esteja tão disseminado, tem implantes, que talvez a gente consiga fazer guiado por agulha. Mas aí ele já tem implantes no peritônio, que é essa membrana que reveste o abdômen. Se isso não acontecer, a gente precisa normalmente de uma videolaparoscopia para a gente fazer essa biópsia, né, inicial. Muitas vezes, quando a gente já tem uma suspeita muito forte, que é um câncer de ovário mesmo, a gente faz a laparoscopia e no mesmo instante a gente já faz essa avaliação do quanto esse tumor está espalhado, se tiver implantes, não implantes, o quanto a gente consegue retirar na cirurgia. Por quê? A cirurgia só tem valor se você conseguir retirar toda a doença, que é o chamado citorredução, entendeu? Que é uma ferramenta muito legal se você usar, né, que a gente chama de primeira linha, assim, primeira abordagem. De repente é o que você esperava que deveria, né, poderia ter acontecido com a sua mãe. Mas tem alguns casos em que a gente ou não consegue tirar toda a doença, né? Ou a gente vai fazer uma cirurgia tão grande que isso vai comprometer depois a recuperação dela para ir para uma provável quimioterapia, que é a segunda arma importante, entendeu? Então, essa é uma avaliação muito, muito minuciosa e precisa ter uma equipe muito habilitada a fazer isso, entendeu? Porque é uma decisão muito importante para a vida da paciente. Se a gente tomar a decisão errada, às vezes isso vai comprometer o prognóstico, que é o que lá na frente como vai ser. Então essa Não é, citorredução primária é o que a gente seria o ideal de se fazer nos cânceres, né, que já tem alguns implantes que estão um pouco mais avançados. Pode falar. não, perfeito. Eu entendi até fazer uma analogia, assim, é como você falou bem no comecinho da resposta, disse assim, um profissional que conheça profundamente, né? Então, é, tem bastante cirurgia no currículo, é tipo um piloto de avião, né? Tem muitas horas de voo, aí esse profissional está muito habilitado para Isso. essa atividade, né? E aí você também explicou como é que chega, como é que ele observa isso, quais são os critérios, né? Também é interessante, né? Para a gente entender e ilustra, né? Por isso eu contei aquela história, porque eu lembro que os médicos diziam assim, sua mãe não está apta à cirurgia, não está. Era mais ou menos assim, não era exatamente com essas palavras, mas ela não está apta à cirurgia, não vai ter benefício, né? Assim. Aí eu ficava pensando, mas como assim não vai ter benefício, né? Eu ficava Dá, né? imaginando. É claro, né? Eu ficava, não, mas tira tudo, assim, tal. Mas é óbvio, né? Depois de muito tempo, depois que você vai conhecendo melhor, você vai, claro, faz todo sentido, né? E fizeram o que deveria ser feito realmente, né? E aí, isso ainda nós temos grupos de pacientes e tudo mais, e acontece direto isso, assim, né? As pacientes, eu estava conversando com a Cássia, uma paciente, fiz uma live com ela às 5 horas da tarde, e a gente estava batendo um papo, e aí é exatamente isso, assim, é, as pacientes acabam comparando, né? Porque no meu caso, às vezes se sentem até desprivilegiadas, né? Porque no meu caso eu não tive a cirurgia no momento ali do pós, né, diagnóstico e tudo mais, e porque outra pessoa fez e tudo mais. Então é isso, assim, acho que você trouxe é, essa resposta. Assim, se alguém porventura não teve a resposta, pode colocar aqui no comentário. E tem até uma, uma pessoa que aqui não sei como é que ela chama, acho que é Niquela, que ela diz assim, minha mãe fez tratamento quimioterápico com câncer de ovário, segundo o médico, não tem como fazer a cirurgia,
mesmo diminuindo o tumor. Porque assim, existe uma outra estratégia, continuando só, que também os estudos mostraram que tem o mesmo desempenho, vamos dizer, em termos de prognóstico, sobrevida. Então, essa é a primeira estratégia, que é começar com a cirurgia e fazer a citorredução completa, tirar tudo que a gente tem de doença quando isso é possível. Normalmente são cirurgias grandes, por isso que a gente tem que avaliar cada caso, porque também a gente não pode atrasar o tratamento da quimioterapia, que é super importante para o câncer de ovário. Então, uma outra estratégia é, não conseguimos no primeiro momento, vai ser uma cirurgia muito grande, a gente vai fazer mais mal do que bem, a gente não vai conseguir tirar toda a doença, isso depende muito da localização mesmo, né, da doença. E aí a gente vai fazer o quê? Vai começar com uma quimioterapia que para o câncer de ovário normalmente responde muito bem, então a gente tem que lembrar isso. São duas armas muito boas e muito potentes contra o câncer de ovário. A cirurgia não é melhor, né? É só uma outra arma que a gente vai ter que, cada caso, individualizar e ver qual que tem que ser a melhor estratégia. Então, essa outra estratégia de iniciar com quimioterapia e após 3 ciclos de quimioterapia, avaliar a resposta e ir para a cirurgia em muito melhores condições. Então, essa paciente vai estar, às vezes ela está desnutrida, ela está mal de saúde por conta do câncer. Após 3 ciclos de quimioterapia, ela vai estar melhor, né, em termos nutricionais, em termos de performance. E aí a gente vai conseguir, nesse momento, sim, fazer uma citorredução completa, que é tirar toda a doença. Então, uma arma não é melhor que outra, elas se complementam, dependendo de cada caso, em cada momento. Então, são duas estratégias excelentes que têm, sim, não houve diferença da recidiva do tumor ou da sobrevida das pacientes a longo prazo em relação a essas duas estratégias. Então, por isso que a gente tem que entender que é muito individual mesmo. Então, se você está num centro de referência com um profissional habilitado, confie na estratégia, porque cada caso tem a sua estratégia, entendeu? Nesses casos de câncer de ovário, que são os mais avançados. Os mais iniciais, nesse caso que eu falei lá no começo, paciente jovem, às vezes tem um tumor de ovário restrito, né? Ovário superficial, às vezes só a retirada do ovário já é suficiente para o tratamento, né? Então, a depender de cada caso, vai ser um tamanho de cirurgia, entendeu? Então, são É todas essas possíveis verdade. que você citou. É. E eu tenho até o ováriozinho aqui. A gente Ah, tem essa pelúcia que mandamos para todo mundo ano passado, senão as pessoas não receberem. Mas é isso, vamos falar de esterectomia depois, aí você vai me dizendo aqui que a Júlia parte, tem uma qual dessas, parte né? Eu corresponde a qual. tô por fora, você me fala, porque eu adoro essas coisas, assim, para ilustrar. Ah, é verdade? Ah, então tá. A gente mandou exclusivamente fazer isso aqui para as pessoas receberem e tudo mais. É interessante, né? É ilustrativo, eu diria. Super, porque às vezes as pessoas não É, têm ideia, né, de onde que é cada coisa. onde que é cada coisa, exatamente. Depois eu te mando o contato aí da pessoa que exclusivamente fez pra gente. E é Tá. isso, né? A próxima questão aqui, eu trouxe isso aqui de brincadeira, mas é a esterectomia, né? Que é uma cirurgia bastante corriqueira aí nos casos do câncer de ovário. E também tem diferença entre essas cirurgias, né? E objetivos de cada uma, né? Também. Então, na verdade, para o câncer de ovário, a esterectomia seria uma complementação dessa estratégia, né, de uma citorredução, de tirar tudo. Uma porque às vezes existem implantes, né, em cima do útero. Então a gente tem que pensar que o ovário, ele é um órgão que está dentro do peritônio, do nosso abdômen, e ele está exposto. Então as células meio, eu comparo muito com aquele, sabe aquela plantinha dente de leão que você assopra e pode espalhar? Sim. Então o ovário às vezes uma das formas de disseminação do câncer de ovário é assim, ele pode, né, semear esse peritônio, ele dar nos implantes. Isso pode acontecer também na superfície do útero. Pela proximidade do ovário com o útero, normalmente a esterectomia faz parte da estratégia de tratamento do câncer de ovário, seja na citorredução ou no que a gente chama de estadiamento, que é uma doença mais inicial, e inclui tirar, né, os ovários, o útero, sendo que, o que eu falei, nas pacientes jovens com câncer de ovário bem inicial, que está lá restrito a um ovário só, às vezes a gente pode preservar esse útero. Então, essa estratégia é um pouco, vamos dizer assim, o útero é um pouco secundário nessa estratégia, mas pela proximidade, risco de implantes e tudo, normalmente ele faz parte da cirurgia do câncer de ovário, que é fazer a esterectomia. Que, na verdade, assim, como o câncer de ovário ele é mais prevalente nas mulheres pós-menopausa, também não é um órgão que faz, vamos dizer, tanta falta. Eu sei que é um órgão, muita gente, mas eu quero tirar meu útero e tal. Mas o útero tem essa função da gestação, mas basicamente ele não tem função
na menopausa. Então, por isso que muitas vezes, menopausa, a gente acaba também tirando o útero com essa estratégia de citorredução ou de estadiamento do câncer de ovário na cirurgia. Não, perfeito. Queria também falar de um ponto, né? Que a sua é uma especialidade tua, né? Cirurgia robótica, né? E eu fiquei pensando isso aqui, falei, meu Deus, né? Hoje tem a cirurgia robótica, a gente fica pensando, nossa, como acontece isso? Qual é o benefício, né, dessa cirurgia? Como é que ela é feita nesse molde? Assim, e eu fico imaginando também, né, quantos profissionais envolvidos, em cada etapa dessa que você falou de cirurgia, quantos profissionais envolvidos também, né, discutem isso, né? Não é apenas, imagino eu, né, você, por exemplo, que define, mas tem outras pessoas que trazem pontos. É mais ou menos assim que a coisa acontece na prática mesmo? De equipe cirúrgica ou profissionais De que equipe, participam da decisão? que participam da decisão, exatamente, que participam da decisão. Porque, assim, eu digo, existe uma jornada, né, dessa paciente. Então, tem sempre a porta de entrada, que vai ser o ginecologista geral, o clínico geral, o gastro, tal, que vai encaminhar para o especialista. E eu acredito que o ginecologista oncológico ou o cirurgião oncológico normalmente são a segunda etapa. Às vezes, essa paciente, sim, chega diretamente para o oncologista clínico. Então, essa equipe, assim, tá todo mundo de mão dada, né? Eu digo, todo mundo tem que estar junto, que é o ginecologista, o oncologista, radioterapeuta, que no caso do câncer de ovário, a radioterapia é menos utilizada, né? Toda a equipe multidisciplinar da enfermagem, tudo. Então, normalmente essas pacientes são tratadas em centros oncológicos, né? Que são especialistas no tratamento específico do câncer, porque isso é super importante. E muitas vezes a gente faz a decisão da estratégia da paciente, vou arriscar dizer até que quase todas as vezes no caso de câncer de ovário, em tumor board, são reuniões clínicas em que todos os profissionais estão presentes e a gente apresenta o caso da paciente com as imagens, com as queixas, tudo, e juntos nós decidimos a melhor estratégia. Então, esse modelo é o ideal também para a paciente, sabe? Que é essa decisão compartilhada de toda uma equipe cuidando dela, né? Até nesse momento cirúrgico, principalmente, que é o crucial, esse começo, até depois também no segmento, nos casos que às vezes tem recidiva, infelizmente. Então, é essencial. E aí, voltando para a cirurgia robótica, até eu queria fazer um adendo aí dessa coisa que eu falei da citorredução e tal, porque assim, para o câncer de ovário, como tem muitas vezes, os mais avançados, tem essa semeadura do peritônio, esses implantes, a laparoscopia e a cirurgia robótica, né, que são cirurgias minimamente invasivas, elas têm ainda uma restrição para a gente conseguir fazer as citorreduções completas, né? Porque muitas vezes com a câmera a gente não consegue alcançar alguma coisa que está atrás do intestino, atrás lá do fígado, né? Assim, a gente não consegue mobilizar todos os órgãos como a gente ainda consegue na cirurgia aberta. Então, infelizmente, ainda a gente não consegue ter essa arma, né, tão potente assim para o tratamento de câncer de ovário. A laparoscopia, inicialmente, para fazer esse inventário e ver se é possível fazer essa redução, sim. Mas quando a gente acredita que é possível fazer essa redução completa, normalmente a gente faz o que a gente chama de laparotomia, que é o corte na barriga, normalmente longitudinal. Ainda a gente tem que fazer isso porque é a melhor estratégia mesmo para tirar todas as doenças. Senão a gente foi comprovado por estudos que a gente pode deixar a doença para trás se a gente fica só com a laparoscopia ou com a cirurgia robótica. Mas sim, tem que dizer que a cirurgia robótica trouxe um ganho muito grande para a gente. E não sei se no futuro a gente talvez com estratégias consiga pensar em mudar, né, essa questão para aproveitar mais a cirurgia robótica para o câncer de ovário com novos estudos, enfim. Na recidiva, quando o câncer volta, a gente já tem alguns estudos da laparoscopia mostrando que não tem diferença. Mas para essa citoredução inicial, no primeiro momento, ainda ganha a aberta. A robótica, ela melhora muito a nossa visão. Imagina quando você tá coloca aqueles óculos de realidade virtual. Eu costumo comparar, assim. Sim. Esses dias eu fui num negócio para as minhas filhas que tinha isso. Eu coloquei e falei, nossa, parece da cirurgia robótica, que você parece que está dentro do abdômen mesmo da paciente, sabe? É um console que a gente coloca ali o Cara, rosto e olha ali, parece que a gente está ali dentro, porque a gente tem muita, assim, a gente consegue ver muitas estruturas, a gente consegue aproximar muito bem a câmera.
E os nossos movimentos de mão, que na laparoscopia a gente tem uma pinça comprida, e aí a gente tem movimento assim, fora essa visão só em 2D, né? Que o robô tem a visão em 3D, a pinça tem uma restrição mesmo de movimento, né? Ela é reta e ela consegue só fazer esses movimentos, né, retos, vamos dizer assim, 90 graus, vira tal. O robô não, ele respeita o nosso movimento de, né, girar o punho. Então a gente consegue ter Caramba. movimentos muito mais amplos, reproduzindo mesmo os movimentos que a gente tem com a nossa mão numa cirurgia aberta. Então tem um ganho muito grande, né? Eu acho que também a gente não pode. Todas as vias têm suas vantagens e desvantagens, né? A gente também não pode desprezar outras, que nem eu estou falando para você, que é a cirurgia aberta, que todo mundo fala, nossa, uma cirurgia tão antiga, né? No caso do câncer de ovário, ainda é a melhor. Então, a gente tem que pensar que cada via tem sua estratégia e seu benefício, mas que sim, a cirurgia robótica veio para acrescentar muita coisa e a gente não pode ignorá-la. Eu acredito que todo cirurgião tem que ter habilidade em todas, porque vai ter a paciente para cada tipo de via cirúrgica que vai ser bom para cada uma, entendeu? Não, é muito importante essa informação. Eu nunca imaginei isso, né, que você falou, assim, isso o movimento da mão também é um movimento que é possível ali, assim, que interessante, né, interessante pra gente imaginar isso, assim. Então, eu imagino também que no passado, né, quando você estava contando ali, muita coisa, deve ter acontecido, né, lá no passado mesmo, essas cirurgias abertas de se não se enxergar isso ali, daí também ficou doença dentro e, né, pode ter acontecido também isso. Tanto que assim, a cirurgia aberta, mais uma vez, tem que ser equipe habilitada, que vai procurar direitinho, que vai ver tudo. Não pode ser, por exemplo, aquela incisão de cesárea, por exemplo, que a gente às vezes vê, né? O pessoal fez uma cesárea, tipo incisão da cesárea para poder explorar o abdômen. Não, a gente tem que ter uma incisão ampla, olhar tudo. Então, por isso que mais uma vez, equipe habilitada, está no centro de referência, é tão importante isso. A gente de cara, qualquer suspeita tem que procurar já ajuda especializada, senão você acaba, né, tendo um começo aí de estratégia errado. Mas é isso, cada E via tem sua função. não entendi perfeitamente. Aí pintou nessa história aqui também pintou dois temas aqui que pacientes de câncer de ovário trazem aí também. Primeiro, né, que gostaria que você explicasse o que é a HIPEC, né, o que é esse procedimento exatamente, se ele também é considerado tecnicamente uma cirurgia. E a Cássia perguntou também, que é paciente, e mandou essa questão que ela diz o seguinte: falou, Fernando, as pessoas, até as pacientes brigam por causa desse tema aqui, né? Algumas dizem que HIPEC é a melhor opção no caso de câncer de ovário, né? Enquanto os médicos dizem que não, só um caso ou outro. Isso é indicado, né? E principalmente quando a doença já está no peritônio. E aí, para a gente ter essa resposta em definitivo, o que é isso, assim, o que é a HIPEC e esse caso que a Cássia trouxe para nós. Mas sabe que essa polêmica não existe só, essa dúvida não existe só entre vocês. Também na comunidade médica ainda É existe muita mesmo? dúvida, porque a gente ainda Olha não só. tem, a gente não tem estudos, ainda, né, muitos estudos de peso mostrando sim que é a melhor estratégia. É uma das estratégias, por isso que eu digo, a gente tem várias estratégias e é uma das estratégias. Então, a HIPEC é uma quimioterapia hipertérmica, ou seja, a ideia é, depois que é feita essa citorredução, e normalmente no estudo que teve, né, que foi o melhor estudo que a gente já teve, né, no tema, foi uma citorredução que a gente chama de intervalo, ou seja, aquela cirurgia que eu falei depois dos 3 ciclos de quimio. São nesses casos, então, a gente faz a incisão abdominal, tira todos os implantes, faz a citorredução completa, e aí, depois de fechar o abdômen, né, tem alguns catéteres que são inseridos ali para poder colocar dentro do abdômen uma quimioterapia diluída em altas temperaturas, que seriam esse peritônio sofreria assim, tudo que a gente não conseguiu tirar com, né, que a gente viu com o olho, os implantes macroscópicos, né, que a gente não consegue enxergar os microscópicos, essa quimioterapia teria efeito. Então, esse estudo mostrou que houve um ganho, né, que a gente chama de sobrevida, ou né, também de recidiva, que é o intervalo livre de doença, com essa estratégia. Por que tem tanta polêmica? Porque é uma cirurgia que tem que ser muito bem selecionada, né? Ela inclui riscos para paciente, entendeu?
tem que ser uma paciente que tem uma função renal boa. Então, a gente tem alguns cuidados muito grandes com essa quimioterapia, que é colocada em contato amplo com o peritônio. Então, pacientes mais frágeis, mais idosas, talvez não tivessem um bom desempenho com esse tipo de estratégia. E como atualmente, acho que vocês devem ter conversado até isso também com a Alessandra, eu acho, sobre a questão das drogas de manutenção hoje em dia, né? Os inibidores de PARP, tudo que acrescentaram uma sobrevida muito grande para essas pacientes, começou a se questionar se precisaria dessa estratégia, já que essa paciente, por exemplo, talvez ela seja elegível para receber essa terapia de manutenção, que já vai deixar, né, já vai melhorar muito a resposta dela. Então, será que ela precisa fazer tudo isso, né, se arriscar com a HIPEC, tudo e fazer a terapia de manutenção? Então, fica aquela ideia de repente, as pacientes que não se encaixam nas indicações para fazer a terapia de manutenção, a gente poderia usar a HIPEC, ou as pacientes que não conseguem ter acesso, talvez a HIPEC seja uma arma a mais para ajudar essas pacientes. Então, é por isso que a gente não tem muitos estudos, por isso que a gente não tem muito essa resposta. E realmente, assim, na prática, existem poucos lugares e às vezes poucos profissionais que acabam indicando por essa descrença mesmo do meio científico, entendeu? Mas eu acho que é mais uma das armas que a gente tem que ter em mente, que a gente tem que estar atento, porque vai existir aquela paciente que de repente vai se encaixar nesse perfil e a gente precisa estar apto a fazer e precisa lembrar que tem e utilizar. Mas realmente é também uma polêmica no meio médico, por isso que existe essa dúvida, né? Uma fez, outra não fez. No geral, é menos realizado do que eu acredito que né, as pessoas pensem, enfim. A gente, na prática, usa muito pouco, principalmente depois do advento dessas terapias de manutenção que melhoraram bastante Então, a sobrevida das meio que surgiu essa estratégia, mas ao mesmo tempo surgiram outras coisas simultaneamente, e quase que essas outras alternativas também são mais utilizadas do que a própria HIPEC, Exato, e aí considera-se tudo isso, né? Tudo exato. isso que você mencionou. Então é isso. Então, Isso sim. Cássio, está respondido sua pergunta e você viu que não é só entre as pacientes. Tem mais uma Ela até pergunta diz aqui, da doutora, Cássia também. Essa é é, boa. Posso responder essa? pode, Ela falou assim que pode, tem claro, algum estudo em relação à recidiva. A Cássia está super atualizada. tá Realmente tem um atualizado. estudo que foi apresentado no Congresso de Oncologia, nos maiores congressos de oncologia do ano passado, que é um estudo, sim, que viu a HIPEC para recidiva. Então, nesse estudo, as pacientes que tiveram recidiva, elas foram reexpostas à quimioterapia, né? E aí, depois da quimioterapia, foi realizada um plus a cirurgia de citorredução, né? Tirou o que tinha, o que sobrou, e fez a HIPEC. Lembra que a HIPEC é um episódio único, né? Acabou a cirurgia, faz ali 40 minutos, uma hora, não sei se eu estou errada, ou 2 horas, não sei, porque eu tenho muito pouca prática, eu faço muito pouco na prática a HIPEC. E aí a paciente faz aquele evento único, então nesse estudo da recidiva com a HIPEC, teve também um ganho de sobrevida aí. Então, sim, esse estudo existe, mas é um estudo ainda único, né? Quando a gente tem uma estratégia, normalmente os estudos são replicados, né? E aí a gente confirma que realmente a estratégia é boa, mas existe sim esse estudo. Perfeito. A Carol complementa aqui. No meu caso, HIPEC não foi indicado. Opa, não foi indicada. Tive que fazer a esterectomia, mas sei que foi a melhor conduta naquele momento. É isso. Certo? É, doutora, eu queria também que você comentasse sobre complicações no pós-cirúrgico aí, né? Até onde isso alcança também. A gente tem situações como hemorragia, infecção, outras coisas também. Até onde atrapalha isso também, né? O andamento. Então, meio que o médico tem um dever, mas o paciente também tem um dever, e pode acontecer também, né? Eventos adversos aí nessa situação. Se você puder Infelizmente, comentar toda, sobre isso. toda cirurgia tem seus riscos, né? E quando a gente fala de cirurgias de citorredução, né, como a gente está citando bastante aqui, são cirurgias normalmente grandes, longas, com incisão longitudinal do abdômen. Então, são cirurgias bem complicadas. Por isso que é tão importante a gente ter essa clareza da indicação, né? Porque muitas vezes a paciente ela pode não ser elegível para uma cirurgia tão grande assim. E talvez a melhor estratégia seja reduzir doença, recuperar essa paciente, melhorar, né, o desempenho físico dela de alguma forma, a nutrição, a massa muscular, tal, para ela de repente passar por uma cirurgia num segundo momento.
Porque realmente, quanto mais frágil a paciente está, e a gente está falando de pacientes normalmente mais idosas, né? Mais riscos de complicações a gente pode ter, né? Então, muitas vezes associados aos quadros clínicos da paciente. Então, a paciente que já tem pressão alta, né, descompensada, tem uma diabetes descompensada, tem vários outros probleminhas. Às vezes, uma cirurgia desse porte vai fazer com que complique algumas coisas. Ela pode ter alguns eventos. É muito comum trombose, né? Não super comum, mas assim, pode acontecer trombose pulmonar. Então, é uma paciente que vai ter que receber, com certeza, um cuidado intensivo muito importante, assim. Então, no pós-operatório, normalmente, todas as pacientes são encaminhadas para UTI. Elas têm um suporte muito né, cuidadoso nesse pós-operatório, muito atento para qualquer tipo de complicação. Mas, normalmente, o mais comum são esses fenômenos de trombose, de complicações cardiovasculares por doença de base. Mais raro, acredito, sangramentos, infecções de parede abdominal às vezes podem acontecer, porque são cortes grandes. Infelizmente, ainda a gente tem que usar esse tipo de incisão. Então, pode acontecer, mas a gente tem todos os cuidados, né, do pós-operatório, com cintas, e olhar sempre perto. Mas sim, são, infelizmente, cirurgias que podem trazer complicação. O que é importante também, que os centros de oncologia estão preparados com equipe multidisciplinar, é o preparo dessa paciente pré-operatório. Isso é muito importante. Então, ela tem que passar, por exemplo, uma nutricionista para fazer uma suplementação, uma dieta hiperproteica, né, para ela estar bem, né? E outra, quando você tem câncer de ovário com ascite, por exemplo, aquele líquido na barriga que pode acontecer, essa ascite rouba muita proteína do nosso corpo, né? Porque vai para esse líquido. Então, essa paciente tem que estar bem nutrida, ela tem que ter essa suplementação, essa avaliação nutricional. No pós, tem que ter avaliação da fisioterapia. Essa fisioterapia vai andar com essa paciente, ela vai deambular, ela vai conseguir, né, se mobilizar para evitar o risco de trombose. Então, são inúmeros cuidados pré e pós-operatório que a gente tem que estar muito alinhado. Equipe de anestesia também é extremamente importante, né, para alinhar com a gente, para ver a melhor forma de anestesia, esse suporte de UTI. Então, é uma equipe gigante mesmo para cuidar dessa jornada, que são cirurgias realmente grandes com potencial risco de complicação, infelizmente. É isso, e o Brasil é referência nisso, sim, é bom, estamos bem na foto em relação às cirurgias oncológicas e tudo mais, né? Certeza. Eu acho, Robótica sim. também, é. Eu acho que a questão do Brasil nem é a disponibilização, né? O que a gente tem de bom. A gente tem muita coisa boa. Os centros, os grandes centros, eles têm toda a estrutura robótica, tem quase todos os hospitais, né? Só que a gente não tem o acesso a todos. O problema é a distribuição, né? O problema é o acesso. Então, realmente, a gente tem hospitais excelentes do SUS, eu trabalhei em vários, mas lógico que esse acesso é mais difícil mesmo, né? É um dos hospitais que tem menos estrutura. Por exemplo, o Pérola agora está uma estrutura muito melhor, mas antigamente tinha uma restrição muito grande de vagas de UTI, por exemplo, né, dos profissionais do pré e do pós, de equipe multidisciplinar para ajudar, de equipamentos de cirurgia, né, o acesso à laparoscopia era difícil, isso melhorou muito. Mas assim, aqui a gente tem uma saúde de ponta, só que o problema é o acesso. Nem todo mundo tem. Aliás, eu diria que uma minoria tem acesso à melhor tecnologia. Nem falando dos quimioterápicos, né, e as drogas de Sim, manutenção que a gente sabe que não tem no SUS. Que é uma tristeza, né? A gente ainda não tem esse acesso. Houve um ganho muito grande com a liberação do acesso pela ANS, né? Que a ANS começou a aprovar essas drogas de manutenção, quem tem convênio. Mas quem está no SUS, é. infelizmente, a gente não conta com essa arma. Então, É, o problema é isso, né? O Brasil é distribuição, acesso, igualdade. Isso é muito diferente, é muito discrepante, né? Melhor é precisa. verdade. Inclusive, até falei na live anterior, né? A gente está desde janeiro aí, abriu uma chamada pública, vai virar uma consulta pública, depois uma audiência e tudo mais, é um caminho aí para o Olaparibe, né, e para o SUS e tudo mais. E é isso aí, assim, então, mas depende de uma mobilização da sociedade, enfim, das pessoas, participação, tudo mais, paciente, tudo mais, médico, olha, Falar muita disso, né? coisa, Conscientizar. muita coisa envolvida, conscientização bem além, né, do que a gente imagina, né, então vai
vai longe essa história aí. É uma questão de civilidade, de cidadania e tudo mais. Aí, para a gente praticamente fechar a história aqui, né? Queria saber avanços no campo da cirurgia oncológica, né? Tem coisas aí por vir ou o que a gente tem é o que há de melhor e está realmente cumprindo aí com o seu papel e tudo mais? Eu acho que tem duas coisas que talvez a gente ganhe aí, né? Talvez três. Essa questão da REPEC ficar mais bem estabelecida e esclarecida, acho que ia ser interessante. Uma outra coisa interessante é o linfonodo sentinela, né? Que a gente, na maioria dos cânceres, tipo mama, endométrio, faz parte que a gente não falou muito disso, mas faz parte do estadiamento cirúrgico, muitas vezes, do câncer de ovário, principalmente inicial, a linfadenectomia, que é tirar os linfonodos. E para grande parte dos cânceres, né, inclusive ginecológicos, a gente já tem o linfonodo sentinela, que é você tirar um linfonodo só, que é aquele que marcou, que corou. Então, isso também tem estudos em andamento aí com câncer de ovário em relação ao linfonodo sentinela, que eu acho que seria um ganho em termos de diminuição de cirurgia. Né? Uma cirurgia ficaria muito menor. E para o câncer de ovário inicial, a laparoscopia tem papel, né? A gente consegue fazer pela laparoscopia, está autorizado a fazer. Então, a gente ganharia com uma cirurgia menor essa questão do linfonodo sentinela. E talvez a cirurgia minimamente invasiva, na questão, né? Será que a robótica, a laparoscopia vão ganhar mais campo na questão da citorredução, né? Eu acho que cada congresso que vem, a gente vê que os cirurgiões estão se arriscando um pouco mais a tentar explorar melhor a cavidade com essas ferramentas. Né? Então, de repente, o robô pode trazer por esse manejo das mãos, do quanto ele consegue chegar com a ótica, trazer estudos para comprovar para a gente que, de repente, a gente consegue fazer isso sem ter que abrir o abdômen da paciente. Então, são dados que a gente aguarda ainda, porque, afinal de contas, a gente só faz as coisas baseado em evidências. Isso sempre, assim como a informação para as pessoas é importante, a informação da gente para levar para as pessoas também é importante, para munir a nossa técnica, né? Senão não adianta, não vou fazer da minha cabeça. Eu estou esperando É estudo e verdade. vamos colocar em prática. Jamais. Ser baseado em evidências, senão também não faz sentido. Baseado em evidências. É isso. Responsabilidade, isso é importante. Ou seja, então a gente já praticamente vai ter uma live número 2 em breve, em algum momento aí, porque vai ter novidade, então a gente combina essa conversa. É isso, sim. Não sei se faltou algum ponto, até deixei essa pergunta, se faltou algum ponto que eu e o meu amigo ChatGPT não passamos por alguma questão. A gente acho que abordou tudo, assim. Eu falei, eu gosto muito de falar da questão de preservação de fertilidade, para lembrar sempre disso para os casos iniciais, porque é isso, às vezes tem essa tendência de querer tirar tudo e a gente pode pensar em preservação, né? Quando possível, a gente tem que pensar em preservação. Mas eu acho que a gente abordou quase tudo, né? Falamos de todos os tipos de cirurgia, citou reduções, complicações. Acho que foi isso. É Tem isso. mais Então, é verdade. perguntas? Muito obrigado, doutora, pela aula, pelo compartilhamento desse conhecimento. As pessoas estão agradecendo aqui a Silvia, a Cássia, mais gente aqui mandando mensagem. E é isso, assim, muito obrigado. Espero que a gente também tenha contribuído para esclarecer as pessoas, né, e lembrar aí que tudo isso faz parte da jornada de conscientização do câncer de ovário, certo? Excelente, muito grata por participar e parabéns pela iniciativa. Muito Continue. obrigado, doutor. Estou à Muito disposição. obrigado. Opa, com certeza. Então, a gente se fala muito em breve. Boa noite, Combinado. doutora. Daqui a pouquinho a gente tem uma live aí já a gente vai falar sobre cuidados paliativos. Então, quem tiver Excelente. perguntas aí. Tema que Muito bom, eu né? amo. É Excelente esse tema. Acho que a gente verdade, é outro verdade. tema que a gente tem que começar a falar cada vez mais. É muito importante. É mesmo, é mesmo. Esse é um tema, eu aprendi isso, assim, com essas histórias todas aí. A gente vai entendendo as coisas, né? Como é interessante, né? A gente chegar ali e tal, e daí você vai entendendo por que tem essas estruturas, por que está à disposição das pessoas, e vai abrindo a mente, né? Pra gente entender muito além do que é, assim. Tirar a visão, eventualmente, até distorcida do que é mesmo. É muito importante. Exatamente. Então é É isso. mais um tema que merece essa atenção que eu falei. A gente tem que falar sobre isso. É Então, falem verdade. sobre isso. Divulguem Vamos a falar informação.
sobre isso. Obrigada. Obrigado, doutora. Boa noite. Boa Até a noite, próxima. viu? Tchau. Tchau.